Jesus. Amém. A paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Por gentileza, tome seu assento. Meus amados, eu quero agradecer ao meu Deus pelo privilégio de poder, nesta noite, testificar dos seus grandes feitos, do seu amor, né? E também agradecer ao nosso pastor pela confiança, né? De nos conceder a oportunidade de aqui ministrar um tema que está muito ligado à minha vida, né? Eu jamais poderia me omitir de, nesta oportunidade, de trazer aos irmãos, de forma bem sucinta, um relato, né? Porque vocês, com certeza, já me conhecem, que eles congregam aqui há mais anos, já me conhecem, os pastores, meu pastor, de forma que eu estou bastante emocionado nesta noite, porque eu vou estar falando de um tema que me afeta bastante, toca muito ao meu coração. Ainda ontem nós tivemos aqui a rica oportunidade de ter uma aula prática, né? O pastor José Wellington, nosso pastor, ele falou sobre vitória na alma, sendo uma pessoa alegre e feliz. E foi extraordinário aquilo que nós aprendemos ontem aqui, né? Pastor José Wellington, que tem uma caminhada na fé cristã de praticamente 80 e poucos anos, né? Mais de 80 anos, desde os seus 6 anos de idade, pastor José Wellington tem caminhado com o Senhor Jesus, e aquilo que eu até não conseguia nem respirar direito ontem, né? Eu ficava aqui que a hora que o coração sentia o batimento cardíaco tão forte, tal foi a emoção de poder ouvir o nosso pastor, que é um ícone na Assembleia de Deus, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? Eu não falo isso porque nosso pastor está aqui, mas é por aquilo que é real para a glória do Senhor. E nesta noite, irmãos, coube a mim a responsabilidade de falar sobre família vitoriosa, relacionamentos no lar. E o texto bíblico que nós vamos tomar aqui para pautar esse tema, né, é justamente Salmo 128, verso 6. Nós conhecemos bastante o Salmo 128, ele fala muito conosco, principalmente aqueles que são pais, né? E diz assim: e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Uma rápida introdução, eu quero orientar os irmãos, por favor, que os irmãos se preocupem em anotar os versículos, porque os senhores e senhoras terão como pano de fundo um cenário bíblico pautado na orientação da palavra de Deus que alicerça a nossa vida familiar. Mas eu quero começar a introdução dizendo que, desde o princípio, irmão, desde os primórdios, a família foi concedida como um ápice da criação, né? Quando a gente fala em ápice, a gente fala na obra máxima da criação. Um projeto divino, meticulosamente delineado, como está descrito em Gênesis capítulo 1, verso 26, né? E se você se lembra do que nos diz o versículo 26 de 1 de Gênesis, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E aí, une-se a este versículo extraordinário, o capítulo 2, verso 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Como nós vamos estar falando de família vitoriosa e de relacionamentos no lar, é importante nós notarmos aqui que a estrutura familiar, irmãos, pense bem nisso, a estrutura familiar sendo epicentro, sendo principal do tecido social e espiritual, ele floresce ou declina conforme a preservação de relacionamentos saudáveis. Quando nós temos no lar o relacionamento saudável, esta família, ela cresce, ela se alicerça, ela se agiganta, ela se prepara para os embates da vida
com graça, com sabedoria de Deus, com prudência, e vai estar sempre vencendo, né? E é interessante a gente destacar que o seu alicerce, o alicerce da família, reposa nos valores imutáveis estabelecidos na palavra de Deus. Valores que não mudam de geração em geração, são aqueles valores que nos alicerça, que nos edifica, que nos consolida e que nos leva a viver uma dimensão saudável na presença de Deus. E quando andamos saudáveis na presença de Deus, nós temos o respaldo daqueles que testificam da sua boa maneira de viver. Somos testemunhos. E aí nós pregamos o Evangelho com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de viver, com a nossa muitas vezes até sem palavras, né? Muito bem. Então, meus amados, agora, no âmago da questão, pense assim: a busca de uma vida vitoriosa no lar, uma fonte de alegria e realização, é uma busca constante, né? Quem que não quer ser feliz no lar? Quem não quer ter um lar solidificado, um lar estabelecido, pautado, orientado, um lar crescente, um lar que goza de uma estabilidade? Todos nós, né? Então, isso, irmãos, essa verdadeira felicidade, ela nasce de lares felizes. Ou seja, de lares que mantêm uma comunicação saudável, ativa, né? E esse alicerce, irmão, sem sombra de dúvida, ele reposa nos valores da palavra de Deus, que estabelece o triunfo de uma verdadeira felicidade. Nos leva, quando nós pautamos a nossa vida alicerçados na palavra de Deus, nós temos certeza da vida eterna. Temos certeza de viver uma vida saudável aqui e, por fim, a vida eterna. Pois bem, o mais importante de tudo, irmão, é nós pensarmos assim, que a arte de edificar o relacionamento sólido dentro da casa, nutrindo a felicidade daqueles que nós mais amamos, depende cada dia, cada momento de ser alimentado por isso, né? Por exemplo, se eu fizesse uma pergunta aqui, quando foi que você, marido, né, levou flores para a tua esposa? Faz tempo? Ou foi ainda agora, nesses dias, né? Aí, glória a Deus. Isso são gestos que no relacionamento familiar vai fazer com que você nutra a tua relação com a esposa. Eu estou falando isso porque eu levei flores, né? Eu tenho esse hábito, né? Tenho esse hábito de estar sempre agradando a minha esposa, porque ela é a alegria dos meus olhos, como o nosso pastor sempre nos ensina, né? Muito bem. Então, meus amados irmãos, eu sou sincero para os irmãos, sou sincero em dizer, eu fui criado num lar quebrado, num lar destruído, num lar sem esperança, num lar fruto de batalha. Eu vim de uma família destruída e fui criado desta maneira. Só que eu conheci um Deus que muda a circunstância, um Deus que conserta aquilo que está quebrado, um Deus que refaz aquilo que foi destruído. E esse Deus está aqui nesta noite. Então, irmãos, não há motivo nenhum para o desespero. O que nós precisamos é centrar a nossa vida no propósito de Deus, estarmos buscando a presença desse Deus, né? Eu me lembro bem, até gostaria de não alongar muito, porque as horas correm e daqui a pouco o pastor vai puxar meu paletó. Mas em 2007, eu tive uma orientação do Senhor, o Senhor me falou para que eu escrevesse um livro relatando a história da minha vida, 100 anos da minha família. Uma família destruída, uma família sem propósito, e de repente Deus muda esse propósito para fazer uma família feliz. E aí, então, nós escrevemos este livro. E aí eu submeti ao meu pastor Joel, falei, pastor Joel, olha, está aqui, senti a direção de Deus para escrever esse livro, e eu queria pedir para o senhor, se por acaso o pastor José Wellington poderia fazer
o prefácio para mim. E entre as notas do prefácio, que o pastor José Wellington escreveu, é só uma frase, irmão. Ele diz assim: uma história de quem tem tudo para não ser coisa alguma na vida e faz do nada uma empolgante bandeira de vitória. As piores circunstâncias que alguém pode passar lhe são aplicadas sem que revolta, desvio de conduta e cicatriz de amargura encontrasse ninho num coração que aprendeu a amar por entre espinhos. Pastor José Wellington, irmãos, até hoje conservo isso aqui com a maior alegria no meu coração. Então, quando me dei por gente, quando eu tomei a liberdade de conhecer Jesus, Jesus me achou, Jesus me comprou, os anos passaram, e eu cheguei a um ponto de pensar, falei: Senhor, eu acho que o meu futuro vai ser terrível, porque como é que pode? Uma pessoa sem base familiar, sem alicerce, o que eu vou encontrar lá na frente? Mas aí o Espírito Santo falou: se você andar na minha presença, buscar a minha face e permitir que eu trabalhe na sua vida, está resolvida a questão. E aí, amados, no contexto familiar, eu me lembrei de 3 versículos, eu já estou terminando aqui a introdução para entrar no tema, né? Eu me lembrei de 3 versículos que eles alicerçam a minha vida ao longo da minha caminhada, ao longo dos anos. Salmo 91, verso 3 diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse versículo, irmãos, ele destaca a confiança na promessa de Deus. Sugere que Deus, quando você deposita a sua vida aos pés do Senhor e confia no Senhor, o laço do passarinheiro, o engano que vem para destruir a sua vida, para colocar você em situações difíceis, Deus não permite que o passarinheiro chegue até você. E a consequência, a peste perniciosa, a consequência do laço do passarinheiro, também não vem, porque Deus livra também da peste perniciosa. E aí eu lembrei-me também do 2º versículo que fala, Salmo 108, verso 13, em Deus faremos proeza, pois Ele calcará os pés dos nossos inimigos. Então, comecei a aprender isso, que qualquer que fosse o inimigo que se levantasse na minha vida individual, particular, ou na minha vida familiar, seria facilmente abatido pelo Senhor, porque Ele não permitiria que esse inimigo tivesse vitória na minha vida, porque a minha vida está escondida nele, a tua vida, meu irmão, está escondida no Senhor. Então o inimigo não tem poder para tocar em sua vida, a menos que você dê legitimidade. E nós estamos cobertos pelo sangue poderoso do Senhor Jesus. E o 3º versículo que alicerçou e alicerça a minha vida é o versículo de Eclesiastes, capítulo 4, verso 12, que diz: e se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E aí eu aprendi nesse versículo, irmãos, que quando o marido e a mulher têm um propósito, estão juntos na fé, no caminhar com Deus, são unidos, tem força para vencer e para superar. E o cordão de 3 dobras, a maioria dos comentaristas bíblicos diz que é Deus que entra na relação, porque o casamento, nós temos aprendido, não é feito um e o outro só, é feito a 3, né? O homem, a mulher e Deus. Então, irmãos, é imbatível, porque Deus passa a cuidar de cada um de nós. Então, meus amados irmãos, olha só, dentro desse propósito aqui, nós vamos para o relacionamento no lar, a base da família vitoriosa. O relacionamento no lar. Quando o lar, irmãos, ele tem harmonia, ele tem paz, quando existe, irmão, a presença de Deus na família, a começar pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela mulher, o que acontece? Tudo vai bem. Por quê? Vai bem a vida social, vai bem a vida profissional, vai bem a vida junto a amigos, mas quando existe problema na casa, no lar, isso repercute em todo o segmento da vida, no trabalho, né? Repercute na escola, repercute em todo o segmento.
E o versículo que eu quero tomar aqui, Gênesis capítulo 2, verso 24, diz: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A palavra apegar-se aqui quer dizer aderir, agarrar, colar. Uma coisa colada, irmãos, é difícil de se separar, né? Tenta colar uma coisa assim a outra e depois tenta descolar para ver. É desta maneira que nós devemos estar unidos à nossa esposa, né? A esposa ao marido e o marido à esposa. E nesse propósito, a operação de Deus na vida do casal fará com que a vida se torne e frua de uma maneira poderosa para a glória do Senhor. Então, meus amados, o que a gente quer redizer aqui é que o casamento em Deus estabelece o alicerce para uma família harmoniosa e saudável. A união entre a mulher e o marido, fundamentada no respeito, no amor e compromisso mútuo, é o epicentro do ambiente familiar, né? Quando existe isso dentro do nosso lar, nós estamos preparados para superar qualquer adversidade e vencer, passar por cima de qualquer obstáculo. Eu gosto muito, irmãos, quando o apóstolo Paulo diz, em Efésios capítulo 5, verso 25, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? A comparação que tem aqui, irmão, o amor do marido e da mulher deve ser observado como o amor de Cristo pela igreja. Comparado no mesmo amor, Jesus se entregou pela igreja. E nós, marido, devemos ter esse mesmo amor expresso no nosso coração, né? Então, esse amor, irmãos, ele é fortalecido cada dia, né? Ele é feito através de comunicação aberta, através de empatia. E quando nós priorizamos, irmão, essa transformação que Deus opera na nossa vida e nos leva a ter uma vida em comum, quando isso acontece, irmão, o que nós passamos a ter no lar um refúgio acolhedor para toda a família. É no lar que nós sentimos paz. Podemos ter um dia de trabalho agitado, né? Podemos ter passado por muitas dificuldades, mas quando nós chegamos na nossa casa, é o lugar de repouso, o lugar da tranquilidade, porque ali nós sabemos que a nossa companheira, a nossa esposa, está nos aguardando e nós chegamos com aquela alegria no nosso coração, né? Eu me lembro muito bem que o pastor Joel falava isso, o pastor Joel falou isso ontem, né? Eu me lembro que, quando eu ia chegando em casa, minhas filhas, a Ruth tinha trocado elas, estava bem trocadinha, cheiradinho, já tinham tomado banho, né? Iam para o portão, da onde eu entrava, botava o carro na garagem, ia para o portão, e elas começavam a gritar. Não era falar, é gritar. Papai chegou, papai chegou, papai chegou. Irmão, aquilo para mim era a maior alegria. Ela ensinou as minhas filhas a fazerem isso, né? E ela estava no portão gritando, me esperando, né? E eu chegava e já, se eu tinha tido algum problema lá no trabalho, isso aí já desarticulava qualquer reação contrária, né? O lar, irmãos, é o lugar de alegria, é o lugar de felicidade. E quando você faz opção pela felicidade, a felicidade chama-se Jesus. Quando você convida Jesus para vir morar, para habitar, para reinar, para viver em sua vida, na sua casa, na sua individualidade, na sua família, irmãos, você está fazendo a melhor coisa do mundo. Você está se preparando para ser feliz de verdade, para ter uma felicidade que transcende, irmão, aos romances, que transcende a poesia. É algo real, é algo que aqui no coração traz uma alegria constante. Muito bem. Então, meus amados irmãos, algumas pessoas comumente trazem problema para o trabalho. Tem uma discussão no trabalho e traz. O primeiro que sofre é o cachorro, né? Já dá um chute no cachorro já na entrada. E já chega com a cara feia, né? Irmãos, como nós estamos falando de relacionamentos no lar, eu tenho que chegar em casa, irmãos, e saber que a minha esposa, meus filhos estão me esperando,
E eu tenho que chegar sabendo que eu estou na minha casa, no meu lar, aonde está sangue do meu sangue, né? Ossos dos meus ossos, estão ali me aguardando. E eu tenho que chegar com toda a alegria do coração. E muitas vezes a pessoa chega bravo, nervoso, né? E isso acaba trazendo problema. Eu sei que aqui não acontece isso com ninguém, né? Isso normalmente não acontece, né? Glória a Deus. Bom, agora, irmãos, outra coisa que eu queria falar é quando nós falamos no relacionamento no lar, a base da família vitoriosa, nós não podemos ignorar a complexidade e o desafio que envolve a maternidade, né? Quando os filhos chegam. E nós vamos falar aqui especificamente sobre isso. No entanto, nós somos abençoados pela orientação divina. Quando baseamos a nossa vida, ou seja, a vida do casal, nos princípios bíblicos, buscando ser pais justos e diligentes, nós estaremos cumprindo a vontade de Deus e alicerçando a nossa família para caminhar com Cristo, né? Ser um pai ou uma mãe diligente implica fornecer aos filhos uma base sólida, uma base cristã sólida. Criar os filhos, né, na orientação da palavra de Deus, ensinando os filhos a amar o Senhor Jesus. Você imagine, um rapaz com 20 anos, né, 20 para 20, não tinha 21 anos ainda completo, vindo de uma família arrebentada. Se Deus não tivesse consertado a minha vida, como é que eu ia formar uma família e alicerçar essa família dentro da visão de Deus? E pela misericórdia do Senhor, criei as minhas filhas no Evangelho. Os meus netos estão aqui, alguns deles estão aqui também, servindo ao Senhor Jesus, amando ao Senhor Jesus. Tenho até um neto que diz assim que quer ser pastor, né? Então significa que o testemunho está alcançando a sua vida também, né? E para a glória do Senhor, até bisneto eu já tenho, um casal de bisneto, cumprindo a promessa de Deus na minha vida, né? Então, meus amados irmãos, é muito importante nós sabermos que a proteção da nossa família vem do porte espiritual que nós temos, da estrutura espiritual que nós temos, da base espiritual que nós temos. Quanto mais você tem comunhão com o Senhor, quanto mais você tem uma vida espiritual autêntica, isso vai irradiar na sua família. Esse testemunho vai alcançar os teus filhos, os teus netos, e você vai conseguir ver a glória de Deus ser manifestada através disso. Opa, obrigado, irmão. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Agora, qual é a orientação bíblica, irmãos, para um matrimônio feliz? Nós temos 7 versículos aqui, eu não vou apresentar todos eles, né? Mas existem 7 versículos que eu vou apenas citar o versículo, vocês anotem aí, que são versículos que é uma orientação, é o caminho do tesouro, né? Do tesouro bíblico que vai alicerçar a nossa vida, né? Primeiramente, irmão, Gênesis capítulo 18, verso 14, nos diz, a primeira parte do versículo: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Então, por mais que haja turbulência no lar, por mais que haja dificuldade para vencer cada dia, irmãos, não há nada impossível quando você coloca isso aos pés do Senhor. Quando você confia no Senhor e você coloca o problema diante do Senhor, Deus tem poder para remover aquela situação e te levar à vitória. Amém? Então, quando nós somos felizes, o nosso casamento vai bem, todas as coisas, como eu disse, vai bem também. Tudo vai bem. Você é feliz em toda a sua maneira de viver, quando você tem um lar feliz na graça de Deus, né? Então, Gênesis capítulo 2, verso 24, anota aí, que fala que Deus deixará o homem, o varão, seu pai e sua mãe. Você já conhece esse versículo. Esse versículo destaca a união indissolúvel entre o marido e a mulher, né? Quando fala nisso. Efésios capítulo 5, verso 25, vós, marido, amai vossas mulheres, já citei. Esse versículo fala do amor sacrificial de Jesus, né? Exemplificando que os maridos devem também amar as suas esposas
cuidando com devoção e entrega, né? Aí vem Efésios 5:33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Aqui revela a reciprocidade do amor e o respeito essencial para uma relação matrimonial equilibrada. Quando faltar o respeito, irmão, acabou a relação saudável, né? Graças a Deus, eu nunca apanhei da minha esposa. Ela é brava, mas eu nunca apanhei. E também nunca bati. Nós temos um compromisso entre nós. Nunca dormimos de mal, mesmo naquelas discussões que às vezes é normal. Nunca nossas filhas assistiram às nossas discussões, nossas brigas. Às vezes uma palavra assim mais alta, depois, me perdoe, eu não devia ter feito isso. E nunca deixamos, nesses 55 anos, pastor, que vamos completar, de casamento, nunca deixamos de, ao deitar, dar aquele beijinho, né? O senhor permite falar assim, né, pastor? Aquele beijinho de boa noite, e dizer, eu te amo. Irmãos, jamais eu seria hipócrita, pastor, para falar uma coisa que não faço. Então isso nutre a relação. Isso nos aproxima, irmãos. Isso nos leva a ter uma vida real diante de Deus. E essa vida real, ela repercute na família. As filhas, os netos, eles estão observando. Às vezes, uma resposta mais dura entre um e outro, também os netos estão vendo. Eles são inteligentes para observar tudo. Então, irmãos, se quisermos ter um lar feliz e sermos felizes, temos que permitir que o Espírito Santo seja o Senhor da nossa vida, que o Senhor Jesus domine os nossos corações e controle as nossas emoções. Amém? 1 Coríntios capítulo 13, o verso 4 e 7, que fala que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Então, esse capítulo 13, irmãos, que nós conhecemos bastante, né? Ele descreve a essência do verdadeiro amor e destaca aqui, depois você lê em casa com bastante atenção, ele destaca a paciência, a bondade, a perseverança, que são fundamentais para a felicidade conjugal. Quantos lares que já não se tem paciência, né? Quantos lares que já não a bondade e a perseverança, que se desiste por qualquer coisa, né? Qualquer coisa é motivo de criar uma briga, de criar uma guerra conjugal, né? E Colossenses capítulo 3, verso 14, anote aí também, fala sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Quando você ama, irmãos, você está atingindo o ápice do seu relacionamento conjugal. Quando você ama, você está sendo um ser humano melhor. Você está exalando o bom cheiro de Cristo quando você é autêntico nesse amor, né? E Provérbios capítulo 31, 10 e 11, que as irmãs conhecem bem de cor, né? Mulher virtuosa, quem o achará? Eu achei. O seu valor muito excede ao de rubi, né? E o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Toda fazenda se transforma num vestido bonito, né? Num conjunto bonito, não falta mesmo, né? Para a glória do Senhor, né? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, alguém tem dúvida de que esses versículos oferecem a base de sustentação de um relacionamento conjugal, de um lar, para ser um lar feliz? Alguém tem dúvida? Glória a Deus. Então, irmãos, estampe esse versículo lá na geladeira, entendeu? Coloque esse versículo lá na cabeceira da sua cama, e se algum deles está faltando, vamos dizer, a essência desse versículo está faltando para complementar a tua vida e te trazer felicidade, procure bater bastante nesse versículo assim, em termos de observação. Busque observar e colocar na tua vida, porque desta maneira
Deus vai completar uma grande obra na sua vida e você ser muito feliz. E por fim, irmãos, filhos felizes, um presente divino, né? Quando o marido e a mulher vivem uma vida real, vivem uma vida transparente diante de Deus, como cristãos, como servos de Deus, tem uma vida de oração, né? Tem uma vida de comunhão entre si e comunhão com Deus, com o Espírito Santo, o que acontece? Os filhos são criados dentro dessa base, né? Dessa base sólida. E sendo eles criados dessa base sólida, eles vão adquirindo também experiência com Deus. E à medida que eles adquirem experiência com Deus, quando falamos de filho, também falamos dos nossos netos, porque, viu, Belinha? Falamos dos nossos netos, porque os pais transferem para o filho essa orientação espiritual. Então, meus amados, quando você vê lá, no Salmo 127, o versículo 3 e 4, que diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, aí fala, como flechas na mão do valente são os filhos da mocidade. Esses versículos, irmãos, do capítulo 127, o 3 e 4, revelam uma visão poderosa dos filhos como uma dádiva de Deus. Os filhos são uma dádiva de Deus, irmãos. E a palavra diz que eles são herança. E herança de Deus, irmão, é coisa preciosa, preciosíssima. E a pergunta que a gente sempre faz, como estamos tratando a herança de Deus? Como estamos conduzindo a herança de Deus nessa vida, nos tempos presentes? Eles estão sendo alicerçados na palavra de Deus, estão aprendendo a amar o Senhor Jesus, estão aprendendo a ter comunhão com o Senhor? Estão. Então, louvado seja o nome do Senhor. E a segunda coisa é como os filhos são como flechas nas mãos do valente, irmão. Assim como o arqueiro habilidoso direciona uma flecha, né, para o alvo específico, os pais têm a missão de orientar e preparar os filhos para um propósito significativo da vida, né? Nós, pais, não criamos filhos para nós. Nós criamos filhos para serem vencedores nesse mundo, para serem instrumentos na mão de Deus, para serem ganhadores de alma para Jesus, serem pessoas importantíssimas. Nossos filhos, nossos netos são muito importantes nessa terra. E cada vez mais eles serão para a glória do Senhor. Amém? Não ouvi um amém aí, né? Mas tudo isso é importante, tudo isso acontece, irmão, quando nós ensinamos nossos filhos a amar o Senhor Jesus. Quando eles amam o Senhor Jesus, nós podemos ter certeza de que eles serão vitoriosos. Muitas vezes eu tenho observado, e com muita tristeza, né, já muitos anos servindo o Senhor Jesus desde criança, pessoas que foram grandes evangelistas, grandes pregadores, homens que tiveram assim um ministério fantástico, mas de repente os seus filhos se desviaram, não permaneceram. Eu gostaria de parafrasear um versículo, irmãos, de que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha família. E como eu faço para não perder a minha família? Ensinando-os a amar o Senhor Jesus. Ensinando-os a servir o Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, quando nós falamos de filhos e falamos de família, nós temos que cercá-los de todo o nosso cuidado, de toda a nossa atenção, mas o principal é levá-los ao Senhor Jesus. E quando eu vejo no contexto assim geral, existem algumas coisas que eu já estou terminando, que fala sobre o primeiro cuidado é o cuidado espiritual. Quando o Provérbios fala em 22:6, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, irmão, aqui oferece uma orientação prática para a criação e educação das crianças. Muitas vezes nós ouvimos o pastor Joel nos falar que nos embates da vida, pode ser até que um filho ou uma filha tenha uma desventura e aconteça um deslize,
Mas aquela semente, aquela poderosa semente que está no seu coração, ela, num determinado momento, ela voltará a germinar. Ao cheiro das águas, ela vai germinar, vai crescer e vai trazer de volta. Vai renovar a esperança. Então, nós precisamos, o primeiro cuidado é através da formação espiritual. E ontem nós vimos o pastor José Wellington falar da escola dominical, de criar os filhos na escola dominical, trazer os filhos à escola dominical, né? Não ter preguiça. Muitas vezes alguém fala, mas eu trabalho muito durante a semana, como é que... Meu irmão, pelo amor de Deus, você está preparando o seu filho para enfrentar o mundão lá de fora com a cabeça erguida e com a graça de Deus, cheio do poder de Deus na sua vida, porque ele está crescendo na escola dominical e aprendendo a palavra de Deus, está sendo educado na palavra de Deus. Outra coisa importante, irmãos, é a valorização dos filhos sem favoritismo, né? Nós conhecemos na Bíblia, você também conhece, a história de Jacó e de José. Não preciso entrar em detalhes, mas você conhece o favoritismo, né? Deus não tem filhos favoritos. Eu não encontrei na Bíblia que Deus tem filhos favoritos. Todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. E quando nós usamos isso de priorizar um filho e outro, de termos favoritismo, irmão, nós estamos criando uma barreira grande para os nossos filhos. Nossos filhos têm que entender que o amor que nós devotamos a ele tem o mesmo patamar, tem a mesma intensidade. Outra coisa, quem corrigia mais lá em casa era a Ruth era dura. A Ruth pegava no chinelo, na vara e no chicote. Eu usava mais a palavra, mas, né, chamava para conversar. Nunca repreendi uma filha, elas estão aqui, pelo menos a Raquel está aqui, nunca repreendi uma filha perto de todas as outras. Quando eu tinha que tratar, eu chamava na individualidade. Vem cá, filha, porque as outras não merecem ouvir o que ela vai precisar ouvir. Vem cá, filha, vamos conversar. Olha, você fez assim, 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 papai não quer, não gosta, a palavra de Deus nos ensina. Eu esclareci o motivo. Ó, você vai apanhar. Mas por que, papai, que eu vou apanhar? Porque eu quero bater em você. Irmão, isso é coisa terrível, que destrói o relacionamento de pais e filhos, né? Outra coisa, na escola a mesma coisa. Uma vez por semana, sentava com elas, pastor Joel, chamava, traz o seu caderno aqui, filha, vamos subir lá, nós morávamos no sobrado, vamos subir, vamos conversar. Bom, passava um visto no caderno, via toda a lição daquela semana e dava um visto. E dizia assim, olha, eu vou estabelecer um salário para você, você vai ganhar uma mesada para você ser a melhor aluno da escola. E eu vou te dar esse valor, você vai trabalhar, o trabalho seu é estudar. É um vínculo empregatício entre nós aqui. E elas recebiam um salário. As três mais velhas, né, que a diferença de idade não é tão grande, recebia quase, que posso dizer, o mesmo valor. Dentre todas elas, pastor, a Raquel era a única que chegava no fim do mês, o dinheirinho estava lá. Acho que ela se grudava no dinheiro. As demais, já na primeira semana já tinha gasto tudo. E depois ia pedir o dinheiro emprestado para ela. E eu ensinei o seguinte, olha, filha, esse dinheirinho aqui, ó, essa é a tua mesada, teu salário, não esquece que você tem que tirar o teu dízimo, aprenda a honrar o Senhor com as tuas posses, né? O teu dízimo e deixar reservada a oferta dos cultos. Então, elas faziam isso. E, graças a Deus, elas aprenderam bem, né? Bom, e finalmente, irmãos, para concluir, pastor Joel, a prioridade e a bênção. Priorizar os filhos em nossas vidas, irmãos, é um ato de amor. Investir em seus sonhos, colocando antes de nossas ambições pessoais, é um gesto significativo. A história de Jó nos conta, irmãos, você conhece muito bem, que Jó, capítulo 1, verso 5, diz assim, sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e os levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia,
porventura pecaram meus filhos e amaldiçoavam a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Então, Jó preparava-se, sacrificava, buscava a presença de Deus, se consagrava em favor dos filhos. E dizia, porventura meu filho pecou, minha filha pecou, aconteceu alguma coisa, então eu já vou entrar na presença de Deus intercedendo por eles. Então, amados, os nossos filhos são as nossas prioridades, não é o nosso trabalho. Nossos filhos são a nossa prioridade, não são os nossos bens. Os nossos filhos são as nossas prioridades. O pastor Joel deve lembrar disso. Há muitos anos atrás, em São Paulo, pastor, aconteceu um fato. Um pai tinha comprado um veículo novinho, e a criança de 4, 5 anos pegou um prego e riscou todinho o carro do pai. E o pai ficou com tanta raiva, com tanto ódio, que bateu na mãozinha da criança, nas duas mãos, mas bateu tanto com raiva, que a criança precisou amputar as mãos, cortar as mãos. E aquele pai ficou tão desesperado, pastor João, isso aconteceu no Hospital das Clínicas, ficou tão desesperado que ele deu um tiro no ouvido e se matou. Por quê? Porque por ele repreender o filho com tanta raiva, com tanto ódio, por causa de um bem material, um bem que se acaba, né? Que é destruído pelo tempo. Irmãos, o maior patrimônio que Deus lhe deu depois da sua salvação é a sua família. Ame a sua família, lute por ela, irmão, não abra mão da sua família. Esteja sempre intercedendo pelos seus filhos, pois eles necessitam. Amém, meus amados? E por fim, pastor, agora é terminar mesmo, viu? Me perdoe, pastor, me perdoe. O versículo 29 do capítulo 5 de Efésios, irmão, diz assim, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Aqui, irmãos, ilustra o amor de Jesus pela igreja, como eu já disse, comparando ao zelo que devemos ter com os nossos queridos, né? Da mesma maneira, Cristo nutre a igreja e os maridos têm a responsabilidade de nutrir suas esposas e filhos, né? Sua esposa e filhos. Isso significa não apenas prover o cuidado material, mas também cultivar, principalmente, os valores, princípios fundamentais, né? E aqui eu termino dizendo o seguinte, irmãos. Josué, capítulo 24, verso 1, que você conhece. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e que aquilo que eu não consegui transmitir, né? Porque a gente às vezes quer falar tanta coisa e acaba falando até pela metade, né? Que Deus possa, através do seu Santo Espírito, levar ao seu coração. Que Deus abençoe os irmãos. Seja feliz. Em nome do Senhor Jesus.